Bom, dando sequência aqui na comunicação com a remota, nós vamos falar nesse vídeo sobre a comunicação da remota com o IHM. Estou usando aqui um simulador de um IHM Delta DOP-B, funcionaria em DOP-100 ou funcionaria em qualquer coisa, desde que a gente obedeça o endereçamento. Depois nós vamos falar sobre a comunicação entre a remota e o CLP. Nesse caso aqui, a ligação física que a gente construiu está aqui embaixo. Tá? A gente tem o PT100 ligado a um conversor, é um TX Block, que está aqui com a saída analógica e entrada no canal 1, canal de corrente. Essa ligação tem que ser dessa maneira aqui, eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui tem a ligação de 0 a 10 ligada ao canal de tensão. E aqui tem na saída o 0 volts, uma saída de tensão, e o comum, para a gente ver a variação da saída de 0 a 10 também, aqui a gente vê a partir do multímetro. Aqui é a ligação de 24 volts, 0 volts. Deixa eu ver se o manual tem isso daqui, como a gente liga. Deixa eu ver. No manual ele explica dessa forma aqui, mas na verdade a gente está usando o seguinte, ó. Quando a gente está usando a ligação das entradas da 0, tem o comum da entrada 0, o comum da entrada 1, o comum da entrada 2, tá? O comum da entrada 3, na verdade é 1, 2, 3, 4, isso mesmo. E aí se eu tiver uma entrada de tensão, vou ligar o comum e a tensão aqui. Se eu tiver uma entrada de corrente, eu vou ter que ligar no caso, que nem, deixa eu ver como é que foi ligado aqui. Eu vou colocar aqui no meu exemplo. Eu liguei 24 volts aqui na entrada do TX Block. Na verdade, se fosse um transdutor, é da mesma maneira que eu ia fazer, que é a ligação em série. A saída dele aqui eu vou e ligo no A1. E o comum eu ligo no 0 volts da fonte. Tá? No caso da tensão, a mesma coisa aqui, ó. Eu peguei aqui o sinal da variação aqui da resistência. Tá? Eu liguei aqui na entrada de tensão e o comum no 0 volts da fonte. Beleza? Tá. Uma vez feito isso, tá aqui. A gente pode ir para o programinha da IHM. Ele vai comunicar aqui? Vai. E como que a gente vai fazer isso? Não, primeiro a gente precisa ver uma coisa antes de ver isso. O que que a gente está fazendo? Tá. Então, vou colocar aqui. Vamos ver se cabe aqui o... Beleza. Tá. Então, aqui. O que a gente fez aqui? Bom, eu liguei o simulador. E como eu configurei? Primeiro eu vim aqui na opção de comunicação. Eu setei aqui o modelo o padrão Modbus, e aqui 984 RTU Master. Por quê? Porque o endereçamento aqui, ó, ele é decimal. Ele é decimal, tá vendo? O que são esses endereços? Aqui são bits de leitura, aqui são bits de configuração, e aqui são os words para a gente fazer a leitura dos canais e configuração do PID. Então, de qualquer maneira, é o seguinte: 984 RTU, porque o endereçamento é decimal, aí é na interface 485, que é a forma de comunicação, 8 bits, um stop bit, paridade par, 19 e 200 de comunicação, igual a gente já havia visto no início do vídeo, no outro vídeo. Feito isso, qualquer outra coisa que a gente tem que observar? Se não tem offset. E na verdade, para IHM existe offset. Aqui, ó, o endereço do canal 0 é o bit de configuração de tensão corrente, tá? Ele é o 128, o endereço dele. Mas eu estou usando aqui, ó, o 129. Porque existe um offset de uma posição para todo endereçamento na IHM. Então aqui eu estou indo nos bits de configuração aqui, tensão corrente do 129 ao 132, enquanto que vai de 128 ao 131. E aqui na leitura dos canais, a mesma coisa, nas words. Está dizendo aqui a saída o valor da entrada analógica 0, é de 0 a 3, tá? Ou de 1 a 4, tanto faz como você queira ver, tá? Ele está no endereço 00, eu estou usando 01. Aí aqui estou usando 02 até o
o 04, enquanto que aqui vai do 00 ao 03. A mesma coisa para a saída. Ele diz aqui que eu tenho o valor da saída que eu estou endereçando no canal no endereço 128 e 129, e aqui eu estou usando o 129 e o 130. Isso funciona tanto para os bits quanto para as words. E aí, feito isso, funciona? Bom, deveria funcionar. Vamos ver. Como que a gente ligou esse negócio aqui? A gente deixou aqui esse cara ligando. Aqui tem o AB, que nem havia falado no outro bit, no outro vídeo. Aqui a gente tem as pontas que estão indo para eu liguei aqui um multímetro para a gente ver a tensão. E aqui são as entradas. Aqui é o canal 0, o canal 1 é o sinal que vem do TX block aqui, do conversor. E aqui é no canal 0, tá? É o que está vindo do potenciômetro. Eu vou colocar aqui um multímetro. A gente consegue ver por ele aqui o que está saindo, o que tem na saída. Como a gente vai ver? A gente já configurou isso? Já fiz comunicação, mas é o que eu passei aqui no vídeo. Não tem muito segredo não. Se não cair a comunicação, o que eu fiz aqui? Aqui eu estava usando no meu conversor serial, igual a gente viu, já tinha visto, na COM 2. Então eu coloquei no simulador, que é o COM 2, e eu nem preciso do software de configuração. Esse cara aqui, ó, eu nem uso, tá? Eu configurando pelos DIP e sabendo a comunicação, posso fazer tudo pela IHM. Aqui ela já está lendo, ó. O que ela está lendo? Ela está lendo aqui o canal 0, que é essa variação aqui, ó, de tensão, tá? O canal 1 é aqui a entrada de corrente a partir da temperatura. Por que ele está dando aqui? Porque são os ranges, tá? Aqui ele vai variar nas entradas de 0 a 4095. Eu vou variar o potenciômetro para a gente dar uma variada. Tá no máximo 4095. Aí fiz uma leitura, deixei 1200. O que eu fiz aqui? Eu segurei a ponta, aumentou a temperatura, variou aqui a entrada. Também vai variar de 4095 até de 0 a 4095. E na saída, eu selecionei aqui, ó, que a minha saída 1, ela é de tensão, tá? E vai de 0 a 10. Ela poderia ser aqui de corrente. Ela variar de 0 a 20 ou de 4 a 20. Aqui tá 0 a 20. Tá fazendo esses barulhinhos porque a minha comunicação tá meio precária aqui, mas a princípio tá funcionando. Então vamos colocar aqui, ó, se eu tenho de 0 a 10, vamos colocar aqui no canal 0 4095, quase 10 volts. E se eu mudar aqui de 0 a 10 para 0 a 5, o mesmo 4090, o mesmo 1024 aqui, né? Que vai de 0 a 1023. Aí ele começa a variar de 0 a 5. Varia de 0 a 10. Não tem nada ligado à corrente, então não vou mostrar como é a corrente aqui. Vou colocar no meio da escala. Cinco volts. Mudar aqui, a escala cai pela metade, deve dar 2,5. Certo? Então assim, a gente vê por aqui que funciona de uma maneira bem simples a comunicação entre a IHM e a unidade remota para a gente fazer a leitura. Beleza, feito isso. E aí, para o CLP? Para o CLP é basicamente a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui 0. Para o CLP, o que eu vou fazer aqui? Eu vou soltar a ligação aqui da IHM, porque eu só posso ter um mestre,
para que o CLP seja o mestre. Vou fechar o programa. E aqui eu fiz uma rotininha do CLP. O que é que tem nessa rotina aqui do CLP? Basicamente nada. Eu fiz aqui, ó, basicamente a mesma coisa, quer dizer, eu fiz aqui, estou usando um SE, fiz a configuração da comunicação, tá? 19208 bits, tá? Paridade para um stop bit 300 milissegundos, que deu essa variação aqui, que é o 3051. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui no... Aquela configuração que a gente já viu diversas vezes, eu não vou entrar muito no mérito, porque tem outros vídeos que a gente já fala bastante sobre isso, tá? Mas está aqui. E eu deixo também, vou deixar esse programinha aqui disponível. Certo? Aqui eu fiz a configuração de comunicação. Aqui eu só criei um sequencialzinho, porque se a gente vai falar em comunicação Modbus, a partir do CLP eu tenho que criar um sequencial para que ele faça os acessos das informações dos endereços um por vez, tá? Aí eu que fiz aqui, o que eu fiz? Eu criei aqui um bloco para me fazer um deslocamento para a esquerda e atribuir isso aqui a uma constante. Aí eu estou usando 3 endereços aqui, porque quando passa de 16, né, eu pego e volto para 1. Estou variando para 2. Aqui, ó, M1200. M200, M201, M202. Cada um eu coloquei num bloco. Então eu estou aqui, ó. Aqui estou escrevendo na saída do endereço 128. Estou lendo a entrada 00 e a entrada 01. O que é que tem de diferente aí? Tem de diferente que aqui. No CLP eu não uso offset, não preciso. Então o endereço está igualzinho, ó. No CLP eu estou escrevendo no endereço 128, aqui, e estou lendo a partir do endereço 0001. E a configuração de bits? Bom, se eu fosse fazer a configuração das portas aqui via CLP daria, tá? Mas daria muito trabalho. Então nesse caso, se não quiser fazer com IHM, aí é melhor você usar esse programinha aqui, ó. Pelo menos para fazer a configuração dos bits, né? E aí a partir daí, aí você faz o resto das configurações da maneira que você quiser. Tá? Aqui, por exemplo, ficou dessa forma mesmo. Vamos ver aqui. Fiz a conexão para deixar online. Vou colocar aqui, vou deixar aqui mesmo. Aqui que ele está fazendo? Ele já está lendo, tá? Qual o valor que a gente tem? Vamos ver. O valor da entrada, ó, eu vou... Deixa eu explicar um pouquinho como funciona aqui. Quando a gente está trabalhando com Delta, eu uso o bloco para leitura, mas ele não faz a conversão direto. Então aí a gente entra um pouco no conceito da comunicação Modbus, tá? Quando eu faço uma solicitação, ele vai me responder da seguinte maneira, ele está respondendo no D10. Primeiro vai mandar o endereço, tá? O endereço do escravo. Ele vai responder depois com qual a comunicação que eu estou usando, a comunicação de leitura, que é a variação 3. Ele diz que está me respondendo em 2 bytes, tá? Os outros dois endereços é a comunicação, só que ele coloca aqui o byte menos significativo no D13 e mais significativo no D14. Aí eu preciso fazer um deslocamento desse cara para poder jogar ele para cá, tá vendo? Para fazer a composição, aí eu tô lendo aqui, ó, A98B. O A98B, tá? Que está em hexadecimal. Se eu colocar para decimal, vai ser a variação aqui, ó.
que é o valor da analógica. Ele está lendo aqui o 27.015. Isso aqui vai variar até o 4.095. Ó, conforme eu mudo o potenciômetro, o valor aqui, ó, no D19, que é a entrada analógica 1, varia. Vai variar de 0 a 4.094. Deve ter alguma perda no sinal, né? Mas basicamente isso. E aqui, na entrada 1, a entrada 1 eu tô lendo aqui no D28, que é aqui onde está dando 768. Que eu fiz uma equivalência para não chegar a um valor de temperatura variando 2 graus. Tá me dizendo aqui que eu tô com uma temperatura de 22,68 graus. Se eu vou colocar na câmera aqui, conforme eu esquento a ponta aqui do PT100, né? Ele vai variando a temperatura ali. Tá me dando ali 26,6, 28, 27 graus. Por aí vai. Eu tirei a mão. Daqui a pouco ele começa a diminuir. Certo? E aqui para saída. Na saída, quem que a gente usou? Acho que para saída a gente vai ter que diminuir aqui, né? Senão não vai dar certo. Para escrever, eu estou escrevendo o endereço de 128. Aqui, ó. Vou escrever aqui 512. 512 é o meio da escala, né? Então aqui deveria dar 5 volts. 5 volts. Mil 24. Certo? Então, a partir daí a gente já vê que a comunicação funciona direto, de maneira simples, com qualquer CLP. Aqui a gente está usando aqui, a gente testou com o IHM e com o CLP em separado. Não entrei em muito mais detalhes aqui, mas tem outros vídeos que explicam isso aqui muito detalhadamente. Não fiz isso para o vídeo não ficar muito longo, tá ok? Tá bom, então é isso aí.